Eu vou explicar aqui um pouco da minha física, entre aspas, física, metafísica, física, sei lá. E está no livro aqui do Ponto Elementos Conceitos, mas não está os conceitos de lugar, momento, ponto, distância, categoria distância, direção, sentido, orientação, movimento, relação, ponto, substância, não? Um ponto de substância é o que é em si mesmo, ele é o que é, ele é a primeira coisa constituída que se pode intuir, é a menor parte de algo, a menor parte que se tem é que de menor, é menor que uma partícula. Ele não é uma partícula, é menor, ele é a menor parte de algo, é a única coisa que pode ser intuída, não é? A menor coisa que pode ser intuída de algo. Então, ele está num lugar, momento, ele se movimenta, né? Ele emite energia, né? E cria uma dimensão. Cria uma dimensão, distância, direção e sentido. Tá lendo? E a forma desse movimento desse primeiro movimento é indefinível geometria e descrição. Quanto mais geométrica a forma for, mais inteligente ela é. Não? E quanto mais não sendo descritiva, mais inteligente ela é. Então o movimento passa a ser inteligente. O movimento constitui todo até chegar no elemento de relativa. Aqui, vou explicar aqui. Aqui escrito aqui. Os pontos consubstanciaram em essências de primeira ordem, plurificando complexos primeiros movimentos de indefinível geometria e pluridescrição. E o movimento de energia relativa concluinte de movimentos se espalharam imensuravelmente em harmonia com todos os pontos em distância, criando essências de segunda ordem, dinamizando as energias, aqui explode, dinamizando as energias, da primeira forma de definir geometria por descrição, distribuindo os pontos imensuráveis sobre direções e pontos de distância, que é a questão do ponto de distância. Não? Ele está num lugar, momento. Quando ele tem outro ponto de substância de outro ponto de distância, eles estão a pontos de distância uns dos outros. Não? Cada um numa direção, cada um num sentido, cada um numa posição. Não? Divergirem desse pura descrição dos movimentos e se moveram e passaram a existir, criando através de ultra espaço-tempo que são auspiciarem a essência de primeira e segunda ordem dos complexos primeiros movimentos. O movimento se descreveu a primeira forma indefinível de geometria de descrição, dessa forma o ponto se distribuiu indefiníveis e melhorar direções e distâncias, espalhando e criando infinitas dimensão, ó, a ideia de dimensão. Do primeiro movimento surgiu a primeira forma que emitiu a primeira energia, que criou a primeira dimensão. Não? Altura, largura, essas noções que a gente tem, altura, largura, volume, não? Espalhando as infinitas dimensões no espaço-tempo que se constitui o movimento complexo dos movimentos definidos por geometria de descrição, sendo dessa ordem a forma indefinível de geometria de descrição as dimensões e se dividiram da energia primeira. As dimensões que se criaram e se dividiram, ou seja, da divisão dos pontos de substância nasceu vários pontos de substância. Com a dinâmica e progressão do espaço-tempo, a divisão do ponto de substância, cada parte foi ficando mais complexa em alguns lugares, momentos, e mais simples em outros, e divergiram entre si. Eles ficaram complexos em um e mais simples em outros.
e divergiram entre si. Criou mais pontos, mais substâncias, mais formas, mais energias, não? Então, a primeira substância surgiram outras de maior e menor complexidade. Da primeira substância surgiram outras de maior e menor complexidade. Surgiram várias substâncias de maior e menor. O complexo primeiro movimento do ponto, que primeiro da primeira substância, que já dera origem a outras complexas e mais simples, complexo movimento. A questão da categoria movimento. Eles tiveram que se movimentar. De forma indefinível, geometria e descrição, surgiram outras de maior e menor complexidade. Dimensões primeiras simultaneamente desdobraram outras dimensões de maiores complexidades. Então, as dimensões também se divergiram e se desdobraram em outras de menor e maior complexidade. Simultaneidade do espaço de um tempo tornaram algum lugar momentos independentes relativa à posição de cada ponto de substância. Agora, simultaneamente, espaço-tempo em um que se tornaram, em alguns lugares, momentos independentes relativos à posição de cada independentes e relativos. Relação. Existe uma independência e uma relação de um com o outro. Um só existe em relação ao outro. Se existisse um, só existia aquele um, né? A primeira ligada ao espaço-tempo de maneira espalhada, direções independentes relativas à posição de cada ponto de substância, sendo que a abrangia primeira mensurável e unificada subdividiu em processo dando origem a outros de menor e maior complexidade. É assim em cada ente desses conjuntos de dinâmica e progressão com o espaço-tempo em um, interligados às energias resultantes de cada lugar-momento, a maneira independente relativa às posições de cada ponto de substância, em congruência com cada movimento, forma e movimento descrito, constitui o elemento. Aqui, a constituição do elemento pela relatividade. Não? Aqui, as regras de relatividade. Esse texto ele repete muitas vezes conceitos, mas pode ser categorizado naquelas categorias. Um ponto de substância, ao descrever o primeiro movimento, deu origem à primeira forma. A primeira forma, de indefinível geometria e descrição. Foram se espalhando, divergiram entre si os pontos de substância e deram origem à forma de maior e menor complexidade. E assim, cada um desses entes, em cada conjunto dinâmico de progressão de espaço e tempo em um. Então, cada um na progressão do espaço e tempo em um. O espaço e tempo em um é o espaço-tempo, né? É o lugar-momento, é o de cada ponto substância. Vários lugar-momentos. O lugar-momento, vamos dizer assim, é uma progressão infinita de espaço-tempo. Em um determinado lugar-momento, não é o espaço-tempo em um, é um determinado lugar-momento. Né? Aqui é o espaço-tempo em um geral. Interligados energias resultantes da energia, das energias imensuráveis, da energia que resultou da primeira forma, do primeiro movimento e da primeira forma de movimento, da primeira forma de indefinível geometria e descrição. É a energia resultante da formação de tudo, né? De cada lugar-momento, de maneira independente relativa, quer dizer, cada energia resultante surge de cada lugar-momento, de cada movimento do ponto de substância. Relativa e no competência com cada forma e movimento descrito, surgiu o elemento. Então, o elemento é a primeira forma primordial. Vamos dizer que da matéria, mas não é matéria, não é? A matéria, como se constituiu a ideia, a ideia de matéria. Isso aqui seria a matéria no pensamento ocidental europeu, mas aqui é o elemento. É o elemento. Então, essa do ponto é o elemento. Por isso que eu coloquei. Eu queria colocar o nome do livro de do ponto a percepção, que é o final, né? Isso aqui a gente vai ter categorizando. Surgiram várias categorias, né?
É isso, é um simples a, a física, entre aspas, metafísica, física ou metafísica, não sei, do negócio, não? É isso aí.